Então vamos lá, segunda semana. A gente tem aqui isso ocorrendo. O que é isso? Nós tínhamos, então, o trofoblasto e o embrioblasto. O trofoblasto ele se diferenciou em citotrofoblasto e sincício trofoblasto. Além disso, o embrioblasto ele se diferenciou no final da primeira semana em hipoblasto e agora ele vai virar, o embrioblasto vai sumir e vai virar o que? Epiblasto, tá bom? Isso daqui é o disco bilaminar, tá? Aqui é o embrião. Então, hipoblasto, epiblasto, tá bom? Aí aqui a cavidade exocelômica, agora que não é mais cavidade cavidade do blastocisto ou blastocele, agora vai ser chamada de exocelômica, tá? Essa cavidade aqui. Aqui o embrioblasto virando epiblasto. E nós temos uma cavidade nova aqui, que é a cavidade amniótica, tá bom? E o sincício, ele vai começar a se proliferar. O sincício, ele começa a se proliferar. Por quê? Porque ele vai começar a adentrar mais para ter a formação, ele vai se adentrar mais para ter a formação do... Caraca, surgiu a palavra. Para formar... Peraí, deixa eu ver se eles mostram aqui. Tá, aqui a gente já viu que é o disco bilaminar. E, aqui se chama rede lacunar, me perdoa, agora eu lembrei. Então a gente tem aqui o citrofoblasto, sincício trofoblasto, ele adentrando mais no endométrio. Nós temos o disco bilaminar aqui do embrião, que é o embrião, né, que veio do embrioblasto, hipoblasto no final da primeira semana, e no início da segunda, o epiblasto, cavidade exocelômica, que era a cavidade a blastocele, ou cavidade do blastocisto, e aqui é a cavidade amniótica. E o sincício ele vai adentrar e vai formar a rede lacunar, que é quando o sincício ele começa a invadir glândulas, pega glândulas e vasos sanguíneos para ter a alimentação desse, a irrigação, né, desse embrião aqui que nós falamos, tá bom? Vamos continuar o vídeo. Aí o que vai ocorrer aqui? O que está acontecendo? O hipoblasto ele começa a se ramificar, né, ao redor da cavidade exocelômica ou do saco vitelínico primário, primitivo, tá bom? Fica ao redor. E o epiblasto ele começa a se diferenciar em amnioblastos. Esses amnioblastos vão formar a cavidade amniótica, tá bom? E o líquido amniótico também ali da cavidade amniótica. Aqui a rede lacunar, perfeito, que é o sincício trofoblasto invadindo essas glândulas e esses vasos sanguíneos para ter a irrigação desse embrião, que é um disco bilaminar. E essa cavidade amniótica e essa cavidade exocelômica, ou cavidade do saco vitelínico primordial, junto com o hipoblasto e epiblasto, vão se afastar do citotrofoblasto. Estão vendo? Deixa eu continuar aqui. E nós vamos ter o mesoderma extraembrionário. Então aqui a rede lacunar, tá vendo? Tem um disco embrionário de dérmico aqui. Nós temos a cavidade do saco vitelínico primordial, primitivo, e aqui a cavidade amniótica, que o epiblasto se transformou em amnioblastos, tá bom? E ficou ao redor dessa cavidade amniótica. Se afastou, tá vendo? Aí nós temos o mesoderma extraembrionário, que é esse rosinha aqui. Perfeito? Bora continuar. O sincício ele começa a crescer mais, tá vendo? O sincício começa
a crescer mais e nós vamos ter o surgimento desses celomas extraembrionários aqui, essas partes branquinhas, no mesoderma extraembrionário, que é o rosinha. Tá vendo? Tem o rosinha, que é o mesoderma extraembrionário, e os celomas extraembrionários que vão começar a surgir. Aí o que vai ocorrer? Esses celomas, aqui continua sendo citotrofoblasto, aqui o sincícitotrofoblasto, esse verde de fora, a rede lacunar aqui, e olha o que acontece com esses celomas extraembrionários. Eles vão se juntar. Ao se juntar, eles formam a cavidade coreônica, tá? Essa cavidade coreônica vai ramificar o mesoderma extraembrionário em dois. Tem um somático, que é daqui da cavidade amniótica para fora, e o mesoderma extraembrionário esplânico, que fica ao redor da cavidade do saco vitelínico primordial, tá bom? E se vocês perceberem, aqui fora o citotrofoblasto, ele começa a ter vilosidades, tá vendo? Que vai aparecer mais aqui. Os celomas extraembrionários, eles se ramificaram, se juntaram e se transformam em cavidade coreônica. Aí tem o somático e o esplânico. Olha o que está acontecendo. Já vou explicar o que está acontecendo. Nós temos aqui o pedículo formado, tá? O pedículo do embrião. Aqui o disco bilaminar, que é o embrião, tá bom? Epiblasto, hipoblasto, cavidade vitelínica primordial. Nós temos aqui os amnioblastos, que estão ao redor da cavidade amniótica. Aqui a gente tem um cisto exocelômico, tá bom? Esse cisto vai ser fagocitado pelas células do citotrofoblasto, que o citotrofoblasto está aqui. E se vocês perceberem do lado de fora, o sincício trofoblasto continua crescendo. Já o citotrofoblasto, ele começa a proliferar também, se proliferando mais para o sincício trofoblasto. Então, o citotrofoblasto, ele começa a criar cavidades aqui também. Perfeito? Aí vamos ver o que acontece mais. E já vamos para o fim da segunda semana, tá bom? Então, a gente tem as vilosidades coreônicas primárias, tá? Que são essas do citotrofoblasto aqui. São as vilosidades coreônicas primárias. Citotrofoblasto, tá? Que começa a se proliferar lá para o sincício. O sincício é essa parte verde aqui de fora. A gente tem a rede lacunar. O pedículo do embrião aqui, que vai passar toda a nutrição para o embrião, que é um disco bilaminar com hipoblasto e epiblasto, cavidade amniótica, ficou em volta dela os amnioblastos, e aqui a cavidade vitelínica primordial. Aí aqui o cisto o cisto exocelômico vai ser fagocitado pelas células do citotrofoblasto. Isso daqui é a cavidade coreônica, que dividiu o mesoderma extraembrionário em mesoderma extraembrionário somático, que é aqui da cavidade amniótica para fora, e o esplânico, que é só ao redor da cavidade do saco primitivo primordial. E no final da segunda semana ocorre o quê? As células do hipoblasto, elas começam a se diferenciar em células cilíndricas, tá bom? E aqui nós chamamos a placa pré-cordal, tá bom? Onde vai ser a região encefálica, né? Cefálica do embrião. Então, a gente vê aqui direitinho, nós temos aqui o disco bilaminar, epiblasto, hipoblasto, começa a diferenciar, placa pré-cordal. Perfeito? Então, bem no final da segunda semana, nós temos a placa pré-cordal, que vai ser a região onde vai ter as estruturas cefálicas do embrião. Perfeito? Então, bem tranquilo. É isso. Deixa eu ver se aparece mais alguma coisa aqui no vídeo. Então, sincício trofoblasto, citotrofoblasto, mesoderma extraembrionário aqui de rosa, que foi transformado em 2, somático e o esplânico. O cisto vai ser destruído pelo citotrofoblasto, rede lacunar para irrigar esse embrião,
E é isso, hipoblasto, epiblasto, amnioblasto, cavidade amniótica, cavidade do saco vitelínico primordial. Isso terminando, o hipoblasto começa a ficar lacunar não, mas cilíndrico, as células do hipoblasto virando a placa pré-cordal. Perfeito? E é isso a segunda semana. Agora a gente vai para a terceira semana, bem legal, bem tranquilo.